começa agora. Eu, autista. Boa noite, ouvintes. Aqui quem fala é o Autista e finalmente estamos chegando ao fim da nossa série sobre autismo. Espero que todos vocês tenham gostado muito. Todos esses programas foram muito especiais para mim, foram feitos com muito carinho. Pesquisei o máximo que eu pude para trazer o máximo de informação possível para vocês. Eu acredito que esses programas aqui dificilmente vocês vão achar em outro lugar. E eu queria agradecer também ao Hernani por ceder o espaço. Realmente foi, acho que a gente conseguiu fazer um trabalho maravilhoso aqui para os ouvintes. E eu espero que vocês tenham gostado muito de toda essa série de programas. E agora eu vou falar um pouquinho da minha história com o autismo. Atualmente, ouvintes, eu tenho 24, daqui a pouquinho, esse mês ainda, eu faço 25 anos. E a minha vida com o autismo foi uma vida cheia de altos e baixos. Teve muitos aspectos positivos e teve muitos aspectos também negativos em função do autismo. E vamos começar no começo, né? Quando eu nasci, segundo minha mãe, eu era uma criança bem normal. Eu não tive atraso de linguagem, que é muito comum autista. Só falar com 3, 4, às vezes com 5 anos. Isso é muito comum para autista. Mas eu falei até que cedo. Andei cedo com 4 meses. A mamãe disse que eu já estava dando minhas primeiras palavras. Com 1 ano já falava, já conseguia manter conversa já. Com 1 ano também já andava. Então eu tive um desenvolvimento no começo da vida até que rápido. E eu aprendi a ler cedo, minha mãe é professora, então ela sempre estimulou eu bastante. Então quando eu tinha em torno de 4 anos eu já estava lendo. Então aparentemente eu era uma criança até que bem esperta. Eu tinha aprendido a ler cedo. Eu falei cedo, até relativamente cedo, não tanto, mas relativamente cedo, andava cedo. Parecia que eu era uma criança completamente normal. E a única coisa que tinha de estranho no comecinho da minha vida e tal, era que eu falava muito, mas eu falava muito com adultos, não tanto com crianças. E levou muito tempo para se perceber. Isso só foi percebido pela minha mãe, por exemplo, quando eu fui fazer o diagnóstico de autismo, para vocês terem noção de como foi um negócio que demorou. E eu tive o meu diagnóstico com adultos, tá? Então é o seguinte, o início da minha infância foi completamente normal. Não aparentava muitas questões. A única coisa que era um pequeno sinal era isso. Mas eu era uma criança já um pouquinho peculiar com algumas coisas, porque eu era falado demais com os negócios. Eu também tinha algumas frescuras, por exemplo, eu tinha frescura de comer algumas comidas, especialmente feijão, que eu não consigo comer até hoje. Então eu tinha uns problemas alimentares, eu tinha problema com algumas comidas, era muito fresco. Eu era uma criança limpinha, era a única coisa assim que você podia ver, eu era uma criança limpinha. A criança geralmente é toda suja, gosta de lama, gosta das coisas. Eu nunca me melava, eu sempre brincava de chinelo. Mamãe até relatava que os meus tios reclamavam com ela porque achavam que ela que não queria que eu andasse descalço por aí, só que eu que não gostava. E isso tudo era sim uma característica do autismo, era porque o meu pé ele se incomoda muito com qualquer besteira, então eu sempre tava de chinelo, tal. Isso é uma característica, é hipersensibilidade e tal. Só que a gente não sabia na época, então a única coisa que tinha, eu tinha um paladar meio fresco, eu não me sujava e eu falava muito mais com adulto que com criança. Era a única coisa que eu tinha de sinal quando eu era pequenininho. Só que aí eu cresci um pouco mais e aí eu entrei na escola. E aí começou os problemas. Lembra que eu disse pra vocês que eu aprendi a ler cedo e tal?
parecia que eu era uma criança muito esperta. Só que quando chegou na escola, as coisas mudaram bastante. Eu comecei a ter muitos problemas escolares. Comecei a ter muitos problemas. Assim que eu entrei na escola, eu já tinha problema escolar. Eu tive muitos problemas com os alunos. Assim que eu entrei, já estava começando a sofrer bullying. Não conseguia fazer amigos com muita frequência. Era muito comum, principalmente no começo da minha infância. Para eu poder ter contato com outras crianças, muitas vezes minha mãe fazia, tipo, tinha aqueles encontros de crianças que mãe organizava, né, na casa dos outros. Tipo, era muito comum a mãe tentar fazer isso aí para eu me socializar um pouco. E eu sofria bullying já desde o começo. Por sorte, como minha mãe é professora e eu tenho uma família até que relativamente bem estruturada, eu sempre estudei em escola particular. Escolas particulares que eram as melhores da cidade, inclusive. Não era só escolazinha particular, era tipo escola particular melhor das melhores do estado. Então, por conta disso, eu não entrei em um ambiente muito violento e tal. Mas desde o começo eu tive muito, muito bullying. E os problemas escolares só foram aumentando. Só foram aumentando. E quando começou a época de já ter que fazer prova, era comum. Aconteceu mais de uma vez de eu não conseguir terminar provas no dia, no horário que era estabelecido. E aí teve várias provas que eu realizei em mais de um dia. O que é um negócio completamente absurdo, que só aconteceu porque a professora dava um miguezinho lá para poder eu conseguir terminar a prova, porque eu simplesmente não conseguia terminar a prova no tempo que era para terminar a prova. Então era um negócio muito estranho que acontecia, que já estava se desenhando aí. Eu tinha alguns problemas escolares, já estava sofrendo muito bullying. E aí, a partir daqui eu já posso falar um pouquinho mais da minha percepção mesmo. A percepção que eu tenho, desde que eu era bem pequeno, é que eu era um alienígena. E, gente, quando eu quero dizer que eu era um alienígena, eu quero dizer que eu sempre me senti que eu era diferente. Sempre, pra mim, sempre, sempre, sempre. Existia eu, como eu funcionava, como as coisas que eram minhas e tal. Existia o jeito de agir dos outros. Sempre teve essa diferença. Tudo, absolutamente tudo, parecia que eu era diferente dos outros. Isso desde muito pequeno. E eu não estou falando daquela sensação que às vezes você tem quando, sei lá, aquela sensação de você querer ser um protagonista, de você querer ser um Naruto e tal. Não. É diferente você se achar diferente porque você é excluído, porque você é simplesmente completamente diferente dos outros, e você se achar diferente porque você quer ser diferentão. Eu não queria ser diferentão. Eu não queria. Por boa parte da minha vida eu não queria ser diferentão. Boa parte da minha vida eu queria ser uma pessoa comum. Eu queria ser mais um. Mas eu simplesmente não era. As pessoas esfregavam na minha cara que eu não era igual a elas o tempo todo. E eu tinha que aceitar isso. E é uma sensação muito difícil quando você não consegue compreender como os outros pensam de forma alguma, por mais que você tente. E nem as pessoas te compreender, porque a sua própria linha de raciocínio é completamente bizarra das outras. E aí era isso que me excluía, porque eu tinha brincadeiras que eram um pouco diferentes dos outros, eu tinha gosto que era um pouco diferente dos outros, eu tinha atitudes que não fazia sentido para os outros, e isso tudo. E perdão se eu não estou sendo muito específico, porque aqui eu estou falando mesmo da infância mesmo. Mas eu lembro bastante que absolutamente tudo que eu fazia era meio que diferentinho. Não era nada absurdão, porque eu não sou um autista de nível pesado, sou um autista só de suporte 1, não tenho muitos chiques malucos, mas eu sempre fui diferente. E eu não queria ser. E eu sofri muito por isso, sofri bullying.
E com o tempo isso começou a me afetar bastante. Mas também houve alguns pontos positivos já nessa época. Porque, por exemplo, apesar de eu estar indo mal na escola, apesar de eu ter dificuldade extrema de fazer amigos, de eu sofrer bullying, de eu ser meio que escanteado por aí, apesar disso tudo, eu era uma pessoa que, desde bem pequeno, era uma pessoa que lia muito. Com 8 anos, eu já tinha lido todos os livros até então lançados do Harry Potter, para vocês terem uma noção. Que são livros grandes, tem o livro do Harry Potter que é de 700 páginas, com 8 anos eu já tinha lido. Com 8 anos eu lia livros grandes, eu já ia atrás de histórias de mitologia com 8 anos e tal. Então eu tinha uma bagagem cultural que, desde cedo, muito grande, que foi crescendo com o tempo. Com uns 12 anos eu já sabia absolutamente tudo da história de Roma, por exemplo. Então, tipo, eu sempre tive um acesso grande à leitura. E isso é muito em função do autismo. Em função do autismo eu consegui ler livros, mesmo jovem, que muitas pessoas chegam à vida adulta e nunca iam ler. Então eu tive uma bagagem muito cultural, muito extensa por conta da leitura, e isso não se resume só a livros também, tipo quadrinhos também, quadrinhos de super-herói eu li desde cedo e tal. Então eu tive a oportunidade, muito em função de provavelmente de eu ser um pouco diferente e tal, eu tive a oportunidade de eu conseguir ter uma bagagem cultural extensa. Eu aproveitei ela tanto lendo livros, de certa forma, até que cedo. Livros tanto de relevância, quanto livros meio superficiais, quanto quadrinhos, quanto ver filmes e tal. Eu vi muito filme antigo ainda criança. Então uma coisa positiva que eu posso dizer em relação ao autismo é que todos esses os hiperfocos e tal permitiram eu ter um interesse muito alto por história. Então sei muito de história, sempre gostei muito de história. Eu tenho um interesse muito grande de biologia, que ajudou bastante eu agora, principalmente hoje, a me tornar um médico, que faz eu ter um conhecimento muito grande de muitos temas. Tipo, eu sei muito de dinossauro, gente, vocês não tem noção. Que fez eu conhecer muito filme, que fez eu gostar muito de quadrinhos e tal, e por aí vai. Então, eu acho que se tem uma coisa que teve positiva em relação ao meu autismo, é essa bagagem de conhecimento mesmo, que eu consegui ir atrás desde bem pequeno. E era até um negócio estranho, que eu tinha tão pouca noção, assim, de o que era um livro que as crianças da minha idade liam. Que, por exemplo, houve uma tarefa uma vez que a professora pediu pra gente fazer uma análisezinha de poema com criança, 8 anos. Aí eu não lembro exatamente qual era essa tarefa, mas a gente precisava escolher um poema. Aí todo mundo escolheu uns poemas pequenos, 2 estrofes, 3 estrofes. Eu escolhi um de 14. Um de 14 estrofes. Aí a professora ficou abismada, que o meu grupo tinha escolhido um negócio de 14 estrofes e ela mandou mudar. E tal. E era simplesmente, quando eu tinha noção que 14 estrofes era muito. Pra mim era um negócio completamente normal, um texto tão grande. Entre outras coisas, tipo, aqui, essa história é boa. Tipo, tinha um quadro lá na minha sala, tinha um quadro de leitura quando eu tinha uns 8 anos, que a professora pegava e marcava quantos livros cada um tinha lido. Eu não lembro se foi do final do ano, se foi no meio, se foi no começo, sei lá, mas em algum momento do ano eu tenho uma memória nítida desse quadro, que eu estava em primeiro lugar com uns 20 e tantos livros. E o segundo lugar, e lá o segundo lugar estava contando com livros como sendo quadrinhos da Turma da Mônica, estavam contando com nesse negócio.
tinha 8. Enquanto eu, que com os 24, eram livros mesmo. Livros mesmo. Isso com 8 anos de idade. Então, tipo, tinha uma discrepância bem grande, assim, no nível de leitura que eu tinha, ainda pequeno. Porque eu conseguia ler demais. Mas por mais que, mas ouvintes, por mais que eu conseguisse ler muito, por mais que eu conseguisse ter muito leitura, isso não se refletia nas notas. Eu, na primeira série, na segunda série, eu já tinha que lutar para não ser reprovado. Por mais que eu lesse muito e tal, isso não servia, academicamente isso não servia de nada, sinceramente, porque no final das contas eu tirava notas às vezes até piores do que a média da turma. Então, tipo, em alguns aspectos eu era bem acima, só que em outros eu era bem abaixo. E academicamente isso era um desses. Esse é um exemplo, claro. Então, mas voltando um pouquinho à lógica dos problemas, tal, eu fui crescendo e eu fui criando assim uma necessidade de não querer mais ser excluído socialmente. Porque eu sofria muito. Não era chamado. Eu não era chamado para as festas de aniversário direito. Muitas vezes eu era excluído. Já houve momentos que a turma inteira me isolou. Eu não sei se vocês já tiveram isso, ouvinte. Eu já tive bullying em mais de uma situação em que a sala inteira não falava uma palavra comigo por semanas. Por semanas. E o simples fato de qualquer ser humano chegar e falar comigo era motivo de exclusão sumária de todos os ciclos que tinha na minha sala, muitas vezes. Porque eu era, de fato, estava lá no último degrau social. E era um negócio que eu não percebi quando eu era criança, só fui perceber anos depois. Mas o simples fato de interagir comigo era exclusão social imediata. Então era praticamente uma pessoa que nem um leproso na Idade Média, sendo muito sincero, perdão da palavra, mas era assim que eu era. Era muito difícil você ter um contato comigo sem você ser excluído da escola. Então foram períodos muito difíceis e o resultado disso foi que eu fiz uma coisa que muito autista faz. Eu comecei a fingir ser quem eu não era. Que é uma coisa que talvez vocês ouvintes, vocês também tenham. Vocês talvez já tenham passado por um momento em que da vida que vocês não gostavam de serem quem vocês eram. E começaram a se tornar pessoas completamente diferentes. E eu fiz isso, ouvintes. E foi um dos períodos mais desconfortáveis da minha vida. Não foi o pior momento da minha vida, mas foi em questão de desconforto, eu acho que foi o pior. Porque eu simplesmente não... Primeiro que eu não era aceito. Por mais que eu fingisse, por mais que eu tentasse emular, e aqui eu já estamos indo já para a adolescência, para o período assim que eu já tinha uns 12, até uns 14 anos, em que eu tava querendo fingir ser que eu não era para ser aceito, mas a verdade é, não importa o quanto você tente fingir ser quem você não é. Você não vai conseguir se tornar outra pessoa simplesmente porque você tá fingindo. Isso não existe, gente. Você, por melhor ator que você seja, eventualmente algumas partes do seu eu verdadeiro vão escapar. Isso acontecia comigo. Por melhor mentiroso que eu fosse, por mais que eu gostasse, por exemplo, por mais que eu fingisse que eu gostasse de futebol, que eu não gosto, nada contra quem gosta, mas eu nunca me dei muito bem com futebol e pra ser aceito fingir que gostava, pra ser aceito fingir que gostava de ir em festinha, sendo que eu odiava, pra ser aceito fingir ouvir música que eu odiava, que fingia assistir programa que eu sinceramente não dava a mínima.
entre outras coisas, simplesmente para tentar ser aceito. O resultado disso era que, primeiro, que eu não conseguia fingir ser quem eu não era. Depois que isso me trazia infelicidade, que eu sendo quem eu não era, eu não conseguia aproveitar as coisas que eu de fato gostava, as coisas que de fato faziam eu ser feliz. Então eu abandonei, em troca de aceitação social, eu abandonei tudo que eu gostava em troca de aceitação. E eu não fui aceito, porque no final das contas eu escapava que eu era um nerdinho, um nerdinho que gostava muito de quadrinhos, escapava que eu jogava videogame demais, escapava que eu via anime, escapava essas coisas que hoje em dia pode ser, até que eu tô falando essas coisas, e em 2024, essas coisas até que são mais aceitas. Mas quando você tava em 2009, 2011, não era não, tá? Não era, pelo menos não como é hoje. E aí eu sofri um pouquinho de um ostracismo, o pessoal também via o meu jeito como falsidade, essa tentativa de ser aceito era muitas vezes encarada como falsidade pura. Então, no final das contas, eu não conseguia fingir completamente quem eu era e eu tinha largado quem eu realmente era e tal. E isso aí foi um sofrimento muito grande para mim. E eventualmente essa situação se tornou insustentável. Mas já já a gente volta nisso. Já já a gente volta nisso. E aí vamos indo para a escola. Na escola, como é que ficou? Eu cresci, mas os problemas escolares só foram aumentando. E aí começou a ter uma discrepância muito grande, porque em algumas matérias eu era o melhor da turma. Um exemplo muito bom é história. História eu era disparado o melhor da turma. Não tinha nem comparação. Era 9 o tempo todo. 9, 10. Biologia a mesma coisa. Mas aí você ia ver as notas de português, era uma tortura eu tirar um 6. Uma tortura mesmo. E aí tinha uma discrepância muito grande. Em algumas matérias eu era o melhor da sala, outras eu era o pior. Pior não, mas eu era ruim. E aí no final das contas, eu tinha notas que no final das contas eram notas de um aluno mediano. Mas se você prestasse atenção no meu comportamento escolar, e eu sei porque as poucas pessoas que eram relativamente próximas de mim eram os nerds da escola, as pessoas que tiravam as maiores notas e tal, eu estudava tanto, se não mais que eles, para ter um resultado mediano. E era um negócio que eu simplesmente não conseguia compreender. E em paralelo também, ficou evidente também que minhas habilidades com esportes eram zero, basicamente. Era ruim em quase todos os esportes que eu fazia. Até tentei, principalmente judô, lutas e tal. Mas eu era muito ruim. Um exemplo que eu era muito ruim era principalmente basquete. Era muito comum ter gincanazinha que uma parte da gincana era você jogar uma bola na cesta e o time que ficasse comigo ia perder porque eu não conseguia acertar a cesta. Isso aí já é mais uma habilidade mesmo de esporte, não tem muito a ver com o autismo, mas isso contribuía para eu ser excluído socialmente. Mas, enfim, voltando às habilidades escolares, eu estudava muito, me esforçava muito para ter um resultado ruim. No final das contas, que era um resultado não era nem ruim, mas era um resultado mediano. Isso me causava muita frustração, porque eu estudava tanto quanto as pessoas mais estudiosas da escola, para sempre me sair pior que eles. E isso me causou uma frustração grande minha vida inteira. A minha vida inteira mesmo. Ao ponto de eu me achar burro. Eu me achava extremamente burro. Eu me achava imbecil mesmo. E aí eu tentava compensar isso estudando mais. Eu queria, sei lá, eu queria provar para mim mesmo que eu não era burro. Mas toda vez que chegava lá as notas não eram boas.
Então, por mais que eu estudasse, por mais que eu me esforçasse tal, nota era ruim. Nota era ruim. Eu estudava, eu não tô brincando quando dizia que eu estudava realmente no nível que as pessoas mais nerds da escola estudavam. Pra tirar notas medianas para ruim. E isso era uma frustração muito grande. Uma frustração muito grande. Porque você se esforçava, às vezes você. Parecia que você estava se esforçando mais que o melhor da sala. Você ter sempre um resultado pior. Isso era muito frustrante, muito frustrante. E isso teve um resultado na minha autoestima que eu era. Deu a achar que eu era burro a minha vida inteira. E já para dar um spoiler, ouvintes, quando eu fiz o diagnóstico do autismo, eu também fiz testes relacionados a QI e tal. Os testes de QI deram que eu era superdotado. Eu fui superdotado a minha vida inteira. E eu tinha resultados ruins na escola, mesmo estudando muito. De que serviu eu ter uma superdotação, ouvinte? De que serviu se eu tava o tempo todo de recuperação, dos 9 aos 17 anos? Todos os anos eu fiquei de recuperação, tanto no meio do ano quanto no final do ano. De que servia ter uma superdotação se você sempre estava de recuperação? Era um negócio muito frustrante, mesmo eu estudando tanto quanto os melhores da escola. Era um negócio muito frustrante. E por mais que eu fosse muito bom em algumas matérias, como biologia, como história, eu era muito ruim em outras. E isso fazia eu ter uma visão muito deturpada de mim, ao ponto de eu achar que eu era burro, mesmo eu não sendo. E eu tinha no final das contas, eu tinha uma autoestima baixa. Porque eu não tinha amigos, eu não era bom em nada. A coisa que eu deveria ser bom, que era a coisa que eu mais me esforçava, que eu mais tentava ser melhor, que era estudar, não dava resultado, por mais que eu me esforçasse. Então eu tinha uma autoestima muito baixa. E a minha adolescência foi marcada muito por uma autoestima baixa. Que resultava de eu ser uma pessoa extremamente difícil de se relacionar, que não tinha conhecimento nenhum de relações sociais, que era muito estranha, inclusive. E em relação a relacionamento, que aqui já estamos na adolescência, já estava ficando apaixonado pelas pessoas. E aí o resultado, e eu tive paixões a minha vida inteira, desde os 7 anos de idade, sempre tive uma crush aqui, uma crush ali e tal. E os resultados para mim eram horrorosos. As cantadas que eu tinha eram ridículas. Nada que eu fazia funcionava. As meninas às vezes tinham era nojo de mim, sendo muito sincero. E eu sou uma pessoa bonita. Vocês não estão vendo a minha cara, mas sendo modéstia à parte, eu era uma pessoa bonita. Quando criança, eu era louro. Hoje em dia eu não sou mais louro, mas quando eu era criança eu era louro do olho claro. Hoje em dia eu não sou louro, mas eu tenho um rostinho bonito, tenho um cabelo castanho, sou magrelo, sou bonitinho, feição boas e tal. E eu era mais bonito até do que modéstia à parte, era mais bonito que a boa parte da minha sala. Mas não adiantava nada eu ser bonito quando eu era extremamente estranho. Por mais que eu fosse bonito, as meninas se afastavam pela estranheza, pelo eu não conseguia interagir com elas, não conseguia dar um oi direito. E isso afetava muito o meu relacionamento com as mulheres. E especialmente no começozinho da adolescência, até uns 13 anos era muito difícil eu conseguir tentar chamar uma menina pra sair e tal. E era muito difícil. E é difícil meio que até hoje, por motivos diferentes. E tal. E aqui nós estamos no ponto que o autismo mais estava me afetando. Eu era ruim na escola. Eu era completamente horroroso em relações sociais. Basicamente, não tinha amigos. As pessoas que interagiam comigo eram basicamente só por falta de opção. Se interagisse comigo. Namorada zero. Então, basicamente, as relações sociais que eu tinha mesmo eram as familiares. E aí, ouvinte,
Eu podia pegar bem aqui e desistir, entregar os pontos, me fazer de coitado. Mas não foi o que eu fiz, ouvinte. O que eu fiz foi tentar melhorar. Tentar melhorar aos poucos. E uma das primeiras atitudes que eu tomei na adolescência foi primeiro ser verdadeiro comigo. Comigo mesmo. Eu aprendi que eu não podia mentir sobre quem eu era. E com isso, eu tive uma extravasão meio desproporcional que eu liberei tudo que eu era de uma vez. Então eu parei de ter vergonha de ler quadrinho gigante no meio da sala de aula, fazia uns desenhos em quadro, não tava nem aí, andava com... me vestia do jeito que eu queria me vestir, mesmo que fosse um negócio extremamente bizarro. Eu fazia isso e não tava nem aí pra ninguém, porque eu tava querendo mostrar pra mim mesmo, não tava querendo mostrar pras outras pessoas não, eu tava querendo mostrar pra mim mesmo que eu não tinha vergonha de quem eu era. Então, eu me vestia do jeito que eu achava que era foda. Mesmo que fosse ridículo pra todo mundo, e às vezes eu até sabia que era ridículo, mas não tava nem aí, porque eu queria estar daquele jeito. Eu pegava e trazia um quadrinho gigante do Batman pra ler na escola, e às vezes eu nem lia, eu só deixava em cima da carteira. Ou então uns livros gigantes, e deixava em cima da carteira, às vezes nem lia. Mas eu fazia isso pra mostrar para as pessoas que eu não tinha vergonha de ser quem eu era. E aí, isso foi uma das coisas mais positivas que eu fiz. Por mais que eu tenha passado uma adolescência sendo extremamente... A palavra acho que é cringe mesmo. Sendo uma pessoa extremamente estranha, bizarra, doidona. Por mais que boa parte da minha adolescência tenha sido isso, foi a melhor coisa que eu fiz. Porque fazer isso permitiu mostrar pra mim mesmo que eu era... que não existia vergonha alguma em ser quem eu era. E isso foi muito importante pra mim. E quando eu fiz isso, eu finalmente consegui amigos. Foi quando eu mostrei pro mundo quem eu era. Foi quando eu parei de ter vergonha de mim mesmo. Quando eu comecei a agir da forma que eu deveria agir, sem me importar muito com os outros, que eu consegui, enfim, ser quem eu realmente sou. E isso foi muito importante para mim. Mas não foi só isso que eu fiz. Além disso, eu tinha que resolver o problema da interação social, que eu simplesmente não sei interagir socialmente como uma pessoa comum. Não sei. E aqui é uma coisa que eu vou explicar um pouquinho. Autista, basicamente. Imagina um computador sem Windows. Isso é um autista. Muitas vezes com relação social, pelo menos. É um computador sem Windows. Funciona, mas você tem que instalar o Windows manualmente para ele conseguir interagir socialmente. E era o que eu tive que fazer. Eu tinha que instalar o Windows, porque, por exemplo, eu, até hoje, eu não sei controlar direito o meu tom de voz quando eu estou conversando com alguém. Então, às vezes, eu começo a conversar e eu começo a falar muito alto do nada. E eu não percebo que eu estou falando muito alto, porque eu tenho uma dificuldade de medir, controlar o meu tom de voz. E às vezes acontece também com o inverso, de eu falar muito baixo. Então, quando eu tenho uma conversa, eu tenho que prestar atenção no tom de voz que eu estou tendo o tempo todo, para tanto não falar muito alto, quanto não falar muito baixo. Eu tinha que fazer essa distinção. Eu tenho muita dificuldade de olhar para a cara das pessoas enquanto converso. E isso causa muitos problemas, porque eu, por exemplo, não consigo ver a expressão da pessoa. Então, se ela estiver com raiva de mim, se ela estiver com nojo, qualquer coisa, sei lá, eu não conseguia ver a cara dela. Então eu tive que criar. E fora que a pessoa fica muito desconfortável quando você não está olhando para ela enquanto você conversa. Então,
Eu também não sei medir, eu não sabia medir direito a distância que eu tinha que estar. Às vezes eu estava muito perto numa conversa, às vezes eu estava muito longe. Então todas essas coisas eu não sabia. E é uma coisa que você sabe por instinto, ouvinte. A maioria de vocês vão achar isso muito estranho, mas eu simplesmente não sabia qual era a distância que eu tinha que estar dos outros. Era muito comum as pessoas me mandarem eu falar baixo. Era muito comum meu pai, principalmente, falar: olha nos meus olhos enquanto fala comigo. Isso acontecia muito e eu sofri algumas represárias, não pesadas, mas acontecia de eu receber muitas represárias por conta disso e eu tinha que aprender a interagir com isso. Acontecia muito também, era uma pessoa muito retraída, muito tímida. Acontecia muitas vezes de uma pessoa, enquanto eu estava no meu grupo de amigos, que era bem restrito, chegava uma pessoa de fora e eu simplesmente não sabia como interagir com essa pessoa. Então eu simplesmente congelava. Isso acontecia muito. E eu tive que, ao poucos, criar estratégias sociais que funcionaram para mim. E eu não sei se vai funcionar para vocês, ouvintes, mas eu comecei a ter que criar regrinhas aos poucos para cada situação específica para poder eu agir como uma pessoa um pouco mais normal. E isso funcionou. Funcionou. Pelo menos para contatos breves e tal, eu consigo agir como uma pessoa completamente comum, completamente convencional. Se você falar comigo hoje em dia, você não vai ter nenhuma desconfiança de que eu sou uma pessoa estranha, que eu sou autista ou qualquer que seja. Porque eu aprendi a me portar socialmente melhor. Isso é importante, tanto para fazer amizades, quanto para conseguir emprego, entre outras coisas, porque é uma habilidade social básica, você saber como se portar, você saber como deve agir e tal, e eu não sabia, e eu tive que aprender do zero, porque nem o meu tom de voz eu sabia controlar. Mas com muito esforço, com muita luta, eu aprendi. E mesmo hoje é muito difícil, e é um motivo que me desgasta muito ir para qualquer lugar. Eu sair de casa, por qualquer que seja o motivo, é muito desgastante, porque eu tenho que observar absolutamente tudo, que eu não leio a expressão facial da pessoa de forma convencional. Eu tenho que medir, quando eu estou falando com a pessoa, eu tenho que saber qual a distância que eu estou dela, eu tenho que olhar para a cara dela, eu tenho que perceber se eu estou gritando ou se eu estou falando muito baixo, eu tenho que perceber se a pessoa está ficando entediada ou não, e eu não sei, muitas vezes eu tenho que medir que assunto é apropriado ou não, e eu não sei medir isso direito. Então eu tenho muitas coisas que eu tenho que considerar para interagir um único segundo com uma única pessoa, e eu tenho que ficar me policiando basicamente sempre que eu saio de casa. É um policiamento intenso na hora que eu saio de casa para poder eu ter uma interação comum. Que foi um processo longo, difícil, mas que eventualmente eu consegui e que sinceramente valeu muito a pena. Porque permitiu eu ter um acesso social melhor. Permitiu eu me sentir aceito. Aí muitos ouvintes talvez achem, mas por que eu tenho que ser aceito? Por que eu tenho que ser aceito para a sociedade? Porque eu tenho que me moldar para viver nessa sociedade, se ela não me aceita do jeito que eu sou. Ouvinte, é uma questão até de maturidade você perceber que você não faz nada sozinho. Que você depende das outras pessoas. E se você for uma pessoa estranha demais, você não vai ter acesso a certas coisas. Então você tem que se moldar de certa forma. Não estou dizendo que você tem que fingir ser quem você é, que você tem que negar o que você gosta, que você tem que ser padronizado. Não, eu estou dizendo que você tem que aprender como se portar, que é uma coisa completamente diferente. Pois, como eu já disse para vocês, uma parte da minha jornada foi aprender a me amar, aceitar ser do jeito que eu era. Entenderam? Espero que tenha ficado meio claro. E nesse processo também eu aprendi finalmente a lidar com mulheres. Não da melhor forma possível, mas ainda estamos trabalhando isso. Mas nesse processo aí eu aprendi finalmente como falar com mulheres sem assustar elas, como interagir. Com isso eu consegui os meus primeiros encontros com uma dificuldade bem grande que eu tenho até hoje, tanto que eu tô com
quase 25 anos. Já faz 25 anos. Até hoje nunca tive uma namorada. Mas nem por isso não deixei de tentar, não deixei de insistir, não deixei de me aprimorar em função disso. E em relação aos estudos, a parte acadêmica e tal, o prejuízo se manteve o ensino médio inteiro. Por mais que eu me estudasse, por mais que eu me forçasse, eu tive um prejuízo intenso no ensino médio inteiro. Mas eu criei determinação. Por mais que eu tivesse problemas escolares e tal, eu fiz o possível para poder continuar, para brigar. E aí, enfim, saímos da parte do ensino médio, chegamos já no começo da minha vida adulta. Saí do ensino médio para minha vida adulta já sabendo interagir um pouco melhor, já sendo um pouco menos estranho. Mas eu tinha muitos problemas acadêmicos que impediam eu de entrar na faculdade. O maior problema que eu tinha era em relação à redação, para vocês terem uma noção. No Enem, com os professores me recomendando fazer uma redação em 1 hora, eu fazia em 3. O meu Enem eu passei para medicina fazendo redação com 3 horas. Em 3 horas, das 5 horas e meia, 3 horas era só para redação. Para vocês terem noção da dificuldade que eu tinha com relação aos assuntos. E aí eu tive que aprender durante o período de pré-vestibular, para eu tentar passar para o meu curso, que as coisas comigo sempre iam ser do meu jeito. Não adiantava eu tentar agir do jeito que todo mundo agia, porque eu tinha uma lógica própria. Eu não era exatamente que nem os outros. Eu tinha problemas que só eu tinha. Um exemplo é esse da redação. Minha redação era extremamente longa. Então eu não tinha que usar as estratégias dos outros. Eu tinha que criar as estratégias para mim mesmo, para eu resolver minha vida. Então eu organizava os horários de estudo conforme o que eu precisava. Eu organizei a forma de eu fazer a prova do jeito que eu precisava. E eu tive que aprender que o jeito que eu funciono não é o jeito que os outros funcionam. E quando eu aprendi isso, eu finalmente, com muito esforço, com muita luta, com muita dedicação, com muito empenho, eu consegui passar no vestibular de medicina mesmo sem a cota. Que eu deveria ter direito se eu fosse diagnosticado na época, que não é. Mas se eu fosse diagnosticado, eu teria direito à cota para poder entrar na faculdade. Mas, como eu não era, mesmo assim, eu consegui passar pelo meu esforço. Eu passei que nem qualquer outro brasileiro passou. Mesmo tendo dificuldades que os outros brasileiros não têm. Então, foi um período muito difícil. Mas eu também não passei ileso. Tudo isso resultou de eu ter muito estresse. E aconteceu um episódio muito complicado nessa época de pré-vestibular, que eu estava numa lanchonete almoçando com meus amigos enquanto esperava a hora enquanto no período do almoço, antes de começar um simulado. E aí, por conta de uma situação de estresse, eu tive um surto. E eu comecei a gritar, não fui violento, mas eu comecei a gritar muito, muito alto. Por conta do estresse. O estresse pegou, sobrecarregou e eu gritei muito. E isso resultou em eu afastar muitas pessoas do meu convívio social, que eu não consegui reparar até hoje, essas relações. E por conta desse episódio, boa parte das minhas amizades do pré acabaram. Simplesmente acabaram. O pessoal... todo o esforço que eu tive ao longo de anos para poder ser uma pessoa mais palatável foi jogado fora, porque no momento de estresse eu simplesmente tinha um surto, que é uma coisa até que comum para autistas em momento de muito estresse. Tive um surto, e aí eu perdi boa parte das minhas amizades, e as que se mantiveram não interagiam comigo mais da mesma forma, e provavelmente nunca vão voltar a interagir.
simplesmente por conta de eu não saber lidar com as minhas próprias emoções, de eu não saber lidar com o meu estresse. E aí, resultou então, enfim, acabou esse período pré-vestibular e eu passei na faculdade. Entrei no curso de medicina. No curso de medicina, finalmente me encontrei, finalmente tive resultados acadêmicos bons, pois eu cheguei no curso de medicina já sabendo lidar melhor com os estudos, com assuntos que me interessavam. Então, basicamente, mesmo que alguns assuntos fossem meio que ruins, na medicina, meio que tudo me interessa de alguma forma. Então, lá eu sempre tive notas excelentes. E aí, parecia até que tudo ia tá muito bem. Só que eu tive muitos problemas de estresse por conta da situação que envolve não o curso em si, mas o ambiente que eu fui. Eu saí da capital do meu estado para uma cidade do interior do estado vizinho. E lá não tive muita oportunidade de fazer amizades. No final das contas, fiquei quase todo o período da faculdade sem fazer uma única amizade na minha turma. Por conta da pandemia, isso foi ainda mais prejudicado. Por conta do curso de medicina ser um curso um pouco mais separado dos outros. Sequer com outros cursos eu pude fazer amizade. Então eu tive muitos problemas por conta disso. Fora que eu não me adaptei à cidade pequena. Que nem é tão pequena assim, era uma cidade de uns 300 mil habitantes, mas eu saí de uma que tinha quase 1 milhão para uma de 300 mil. E isso teve um impacto significativo para mim. E é uma característica de autista, que é não ser muito adepto a mudanças muito bruscas. Afetam nós bastante. E nisso eu fui acumulando problemas, fora os problemas de uma faculdade pública, passei numa estadual, fora os problemas que uma faculdade pública encara, e eventualmente, em meio a um protesto, eu tive outro surto, semelhante àquele do pré-vestibular, que eu comecei a gritar muito. E por conta desse surto, começou-se as suspeitas do meu autismo, que já existiam antes, mas a investigação se direcionou completamente para o autismo a partir desse surto. E ficou evidente, então, que eu era autista nesse momento da faculdade. Iniciei o tratamento e tal, mas infelizmente o estrago já estava feito. Quando iniciei o tratamento, tanto psicológico quanto de remédios e tal, eu já estava insustentável eu continuar na faculdade naquele momento. Então eu, por conta disso, tive um período extremamente complicado tentando conciliar as coisas e eventualmente tranquei o curso. Porque eu simplesmente não aguentava mais estar naquela faculdade. Simplesmente não aguentava mais estar num lugar em que eu simplesmente não me sentia parte. E nisso chegamos então no momento atual, em que eu estou prestes a voltar ao curso, volto em breve. E meio que essa é a minha história. Então, ouvintes, minha história é uma história de altos e baixos. Eu aprendi a lidar com muitas coisas, mesmo antes do tratamento psicológico. Aprendi a lidar muitas coisas com autismo, aprendi a interagir com as pessoas, eu aprendi a como estudar, eu aprendi a perseverar e tal, mas ao mesmo tempo eu também tive muitos prejuízos. Até hoje não tenho, por exemplo, namorada, eu não tenho, por mais que eu consiga sair com mulheres de vez em quando, manter um relacionamento é muito difícil. Amizades eu crio, mas é difícil manter. Esse é o maior problema. O problema do autismo muitas vezes não é nem só iniciar uma interação, às vezes é manter elas, e esse é o problema que eu mais tenho. Por mais que eu consiga falar com as pessoas, manter uma amizade é muito difícil. Eu simplesmente não sei como manter uma amizade, manter uma relação. Simplesmente não sei, por mais que eu esteja me esforçando ainda para entender isso. Mas eu não deixo de desistir de tentar, nunca desisti de tentar me incrementar, e essa é a mensagem que eu quero dar para vocês.
Eu, me, eu falhei no vestibular mais de 20 vezes até eu conseguir passar numa faculdade pelo vestibular. E eu não desisti. Eu perdi a conta de quantas pessoas eu espantei por ser meio estranho, até eu finalmente fazer meus amigos. Eu até hoje não tenho namorada, mas nunca desisti de procurar. Eu fui pra faculdade, estudei lá, tive que parar porque eu não estava aguentando, mas eu vou voltar. E essa é a mensagem que eu quero deixar para vocês. A vida do autista é muito. Quando ele tenta, de verdade, principalmente, é muito cheio de altos e baixos, porque muitas vezes você se esforça muito e o resultado parece até que não vem. Mas aos poucos, devagarzinho, você vai acumulando algumas conquistas. E se você é autista que nem eu, ouvinte, eu espero que a mensagem que fique é de perseverança. Porque se você ficar parado, quieto, você não vai melhorar. Essa é a verdade. Chorar é fácil. Ficar no seu canto é fácil. Não sair de casa é fácil. Mas melhorar é que é difícil. Só que é só tentando, se esforçando, correndo atrás das coisas que a gente melhora. Não adianta a gente ser autista, pegar o diagnóstico e não fazer nada a respeito. Você tem que ir no psicólogo. Você tem que aprender a falar com o ser humano. E você tem que ser o mais independente possível. E por mais que você vai ter que recuar de vez em quando, como eu tive que recuar agora, você tem que voltar para a luta. Você tem que brigar. Você tem que ir atrás. E essa é a mensagem que eu quero deixar para vocês. A vida do autista é difícil. Eu sou um exemplo de autista que até que é relativamente bem sucedido, porque eu tenho amigos, sim. Eu consigo sair com mulheres, sim. Por mais que eu não tenha namorada agora, por exemplo. Mas eu consigo, sim, sair com mulheres. Eu estudo. Eu tranquei o curso? Tranquei, mas eu vou voltar. Eu consegui passar no curso mais difícil desse país, que é o curso de medicina. E a mensagem que eu queria que eu queria deixar é mais de perseverança mesmo. O autista tem problemas, todos os autistas têm. Eu sou um autista que tem poucos problemas, 1/3 dos autistas nem fala. Mas, mesmo o autista com poucos problemas, tem muitos desafios. Só que o que tem que ficar para vocês é: nunca deixem de lutar pelos seus sonhos. Nunca deixem de tentar melhorar como ser humano. Nunca deixem de se esforçar. E é isso que eu queria que vocês ficassem de mensagem de todos esses programas. Obrigado a todos que estiveram nesses programas todo esse tempo. Espero que tenha sido muito especial para vocês. Obrigado a toda a equipe do NVP por proporcionar o espaço. E pelo menos por hora é isso, ouvintes.